Glória a Deus. Fico feliz quando, às vezes eu tenho dúvidas, né, irmãos, em relação à mensagem do dia. Fico, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? Será que o que eu preparei é aquilo que a igreja precisa ouvir hoje? E nós vemos que o Senhor confirma a sua palavra através do culto. Se nós vermos o primeiro refrão do primeiro hino que nós cantamos do louvor, diz que nosso Deus faz um caminho no deserto, que Ele é luz para a escuridão. Aleluia. Que é Ele quem nos guia, que é Ele quem nos guarda. E graças a Deus, em meio aos louvores, eu pude sentir que Deus confirmou a mensagem desta manhã. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. É sempre bom nós falarmos que nós que estamos aqui na frente, por vezes os irmãos podem olhar para a gente e pensar que nós nunca temos problemas, nunca passamos por dificuldades, que quando nós pregamos porque nós somos extremamente perfeitos, fortes, sem falhas, mas não é assim, irmãos. E do mesmo jeito que vocês precisam ser edificados através das palavras que nós pregamos, dos hinos que nós cantamos, nós também precisamos das orações dos irmãos. E talvez ainda mais, porque para nós, a Bíblia diz assim, olha, para nós que ensinamos, o que ensinamos, seremos cobrados por Deus com maior rigor. A vara que mede aquele que ensina é mais pesada do que aquele que ouve. Então, nós carecemos das orações dos irmãos. Não deixe de orar pelos vossos pastores. Não deixe de orar por nós que estamos aqui na frente, para que Deus nos sustente, para que Deus nos guarde. Gênesis capítulo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Curva a sua cabeça, ore e peça ao Senhor que fale conosco nesta manhã. Mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença orando e pedindo que o Senhor, mais uma vez, fale conosco. Que o Senhor dirija essa mensagem, que o Senhor fale o que o Senhor quiser falar, da forma que o Senhor quiser falar, como o Senhor quiser falar, Pai. Senhor, nós estamos com os ouvidos atentos à Sua palavra, com os nossos corações abertos, a nossa mente aberta, para que o Senhor produza em nós mais frutos, ó Deus, que o Senhor cultive a nossa terra e ache uma terra boa para o plantio, que as nossas sementes deem frutos, que os nossos frutos permaneçam e que as nossas vidas sejam um reflexo daquilo que o Senhor quer transmitir a esse mundo. Pai, coloque em nós a mesma fé que Abraão teve, a mesma coragem que Abraão teve. Senhor, mostre para nós o verdadeiro caminho, seja luz na escuridão. Pai, nesta manhã, faça com que a Tua palavra traga em nós mais reverência, mais vontade de Te adorar, mais confiança na Tua palavra. É o que nós pedimos, é o que nós precisamos, é o que nós rogamos nesta manhã. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Esse texto, irmãos, é o início, esse versículo é o início de uma grande jornada que Deus põe na vida, coloca no caminho de Abraão, que até então se chamava ainda Abrão. Esse versículo é o início de uma trajetória difícil, logicamente não foi fácil,
mas uma trajetória vitoriosa. Nós vemos que aqui Deus lança um desafio, podemos dizer assim, para Abrão. Porque Abrão estava, eu vou chamar de Abraão. Abraão estava em sua casa, na onde ele se sentia bem, aonde já era um local estável, aonde ele tinha o convívio da sua família. Estava tudo cômodo para ele naquele lugar. Fato é que na terra dele, irmãos, na terra de seu pai, existia vários deuses. Era uma terra politeísta, que adoravam vários deuses. Eles tinham vários deuses no qual eles adoravam. E Abraão ouve a voz de um Deus desconhecido, de um Deus que não tinha imagem, que não tinha rosto, um Deus no qual ele não podia apalpar, não era feito de madeira, de gesso, de ouro, de bronze, de prata. Ele ouve a voz de um Deus que talvez aquelas pessoas naquele local não falavam muito dele. Ele vivia num outro contexto, ainda não existia a nação de Israel, ainda não existia o povo de Israel. Tudo se inicia nesse versículo. Se você conhece a trajetória do povo judeu, dos israelitas, você vai ver que tudo começa nesse versículo. Esse Deus desconhecido chega para Abraão e fala: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai, e não vá para um lugar que você conhece, não vá para um lugar que você já foi um dia e voltou, não, vá para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. É uma palavra difícil de ouvir e talvez mais difícil ainda de executar. Abraão tem a sua esposa, ele está num ambiente rodeado, cercado pela família, das pessoas que o amam, no qual ele conviveu toda a sua vida. Abraão não era uma pessoa nova. Ele devia estar aqui com seus 70 e poucos, 80 e poucos anos de idade já. Então, ouvir esse chamado de Deus e atender esse chamado de Deus não foi uma coisa qualquer. Foi uma demonstração de confiança tão grande naquele Deus desconhecido que ele ouviu, que isso mais tarde vai colocar Abraão como o pai da fé. Aquele que ouve, acredita e executa aquilo que Deus colocou no seu caminho. É uma coisa muito louvável, é uma coisa difícil, e ele ouve de Deus no versículo 2, falando assim: olha, farei de você um grande povo. Farei de você um grande povo. Abraão ouve isso e fala assim: mas minha mulher é estéril. Espera aí, eu tenho que sair de onde eu estou, ir para uma cidade que eu nunca fui, não sei como é que é. Eu vou ser um grande povo, terei uma grande descendência, mas minha esposa é uma esposa estéril. Esse Deus eu não consigo ver, não tem imagem dele, eu não consigo tocar. Como confiar numa voz, num Deus que se apresenta e fala que vai me levar para um lugar que eu não conheço, que ninguém da minha terra, ninguém da minha família conhece? Como que ele vai me fazer de um grande povo, sendo que minha mulher é estéril? Tudo que rodeava o que Deus falou para Abraão era uma incerteza, era uma incógnita, era algo que aos olhos humanos parece loucura. Ir para um lugar que eu nunca fui, que eu não sei como é que é. Abraão, na época, não tinha como ver o lugar antes de ir como a gente faz hoje. Ele não sabia como é que era o caminho até esse lugar. Ele não sabia como Deus faria uma descendência dele, sendo que a sua esposa é estéril. Tornarei famoso o seu nome. Olha quantas promessas
Primeiro vem uma ordem: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa de seu pai. Aí vem as promessas: eu farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja que é uma promessa muito grande que Deus faz a Abraão. Veja que é algo acima do que Abraão, até aquele momento da sua vida, podia esperar. Talvez Abraão pensasse: eu tenho 80 anos de idade, nunca tive filho porque casei com uma mulher estéril, daqui a pouco vou morrer, não serei lembrado, não terei descendência, não farei nada de importante na minha vida. E de repente Deus vem a esse homem, já avançado em idade, sem esperança, sem condições de ser alguém nessa magnitude que Deus promete a ele. E de repente Deus aparece a ele e faz promessas. Se nós colocarmos isso para nós, irmãos, quantos de nós pode pensar como Abraão talvez pensava? Já se passou muitos anos. Eu já estou avançado em idade. Como é que Deus pode cumprir as promessas dele na minha vida? Como é que eu posso ser alguém relevante para o reino de Deus? Como é que eu agora, depois de tanto tempo que perdi, tanto tempo que se passou, como que eu posso ser uma pessoa que Deus vai dar destaque no seu reino? E o Senhor fala assim: meu filho, eu já estou lá na frente, as promessas que eu fiz na sua vida se cumprirão uma por uma, porque o Deus que fez a promessa, Ele não é um Deus que falha. Ele não é um Deus que promete e não cumpre. Veja que quando Abraão recebe essas promessas de Deus, se você ver lá no versículo 10, depois que ele já sai, depois que ele já não está mais no meio da sua parentela, da sua terra, não tem onde ele procurar abrigo ou procurar uma mão amiga, porque ele saiu do meio dos seus parentes, saiu do meio das pessoas que conheciam, que podiam socorrer ele. No versículo 10 diz assim: houve fome naquela terra. Veja, ele recebe uma promessa de Deus, que Deus vai o abençoar, que o fará um homem famoso, que ele será uma bênção, que será abençoado. E logo após a sua saída, houve fome na terra em que ele estava. E quantos de nós recebemos uma promessa de Deus e no caminho há dificuldades tremendas? Porque quando você habita numa terra que há fome na terra, não tem o que você fazer. Não tem onde plantar, não tem onde cultivar, não tem aonde buscar recursos. E você fala: Deus me prometeu que eu vou ser abençoado, e agora Ele me jogou numa terra que não tem frutos, a terra não é boa, não tem aonde plantar, não dá nada, não dá frutos. Como que eu vou alimentar minha família agora que eu estou nessa terra que há fome? Se você for ler Êxodo, Levítico, Números, você vai ver que após o povo de Israel sair do Egito, Deus ia providenciando as coisas para eles. E a partir do momento que faltava alguma coisa aos olhos deles, a primeira coisa que eles faziam era blasfemar o nome de Deus. Era reclamar a Moisés, era reclamar a Arão. Olha, por que Deus tirou a gente da terra do Egito para vir passar fome agora no deserto? Por que Deus tirou a gente da terra do Egito e agora a gente está passando sede aqui no deserto? A gente vê o relato de Abraão,
que houve fome naquela terra, mas a gente não vê Abraão questionando, murmurando, falando mal de Deus, porque Deus tirou ele da terra dos seus pais, aonde ele vivia num ambiente estável. A gente vê que Abraão passou, sim, por várias dificuldades. A gente vê que Abraão errou em algumas atitudes que ele teve no decorrer desse período. Mas a gente não vê Abraão murmurando a Deus. A gente não vê Abraão blasfemando contra Deus. Diferentemente do povo de Israel, que blasfemava e murmurava contra o Deus de Israel. E agora, a nossa vida será baseada naqueles que murmuram e são castigados severamente por Deus? Ou daquele que espera, confia, busca, permanece, como aquele que anda num caminho escuro, no qual, aonde Deus ilumina, ele vai. Conforme Deus fala, ele avança. Conforme Deus ordena, ele caminha. Irmãos, que nós possamos ser daqueles que vão caminhando segundo a vontade e a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque, como disse o Ricardo, aquele que obedece, irmãos, não é que não vai ter dificuldades. Houve fome naquela terra, mas o Senhor é aquele que vai dando escape para o seu filho, vai dando escape para a sua filha, para que eles possam prosseguir dia a dia. Não é fácil servir a Deus. Tem dias que nós estamos fracos, tem dias que nós estamos sem forças, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que visita os seus filhos no momento mais difícil da sua vida, e é Ele quem estende as mãos, como Jesus estendeu as mãos para socorrer Pedro. Senhor, socorre-me, porque estou afundando. E Jesus estende a mão e diz: meu filho, levanta-te. Glória a Jesus. Assim como eu disse aqui no começo da minha fala, que não é fácil para nós estarmos aqui na frente, domingo a domingo, quinta após quinta, e trazendo uma nova palavra, trazendo uma palavra de ânimo para os irmãos. Também não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Isaac, não foi fácil para Jacó, não foi fácil para Moisés. Irmãos, quando vocês pararem para meditar e estudar Êxodo, Levítico, Números, vocês vão ver que Moisés tinha uma paciência, que Moisés tinha algo dentro dele, um amor pelo povo tão grande que não o fez desanimar, que o fez caminhar cada vez mais. Que esse amor esteja sobre a sua vida nesta manhã, que esse amor crie raízes dentro do seu coração, para quando tudo ao seu redor falar para você parar, você fala assim: não, eu vou prosseguir, porque quem fez a promessa para mim foi Deus. Quem vai me ajudar a caminhar é Deus. Quem vai me fazer prosperar nesse caminho é Deus, porque foi Deus quem me chamou. Nós vamos vendo toda a história de Abraão, nós vamos ver histórias, momentos difíceis, momentos que, como eu disse, parecem loucura. Tem um versículo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aos olhos da família de Abraão, eles podiam falar: meu filho, isso é loucura. Como é que você vai sair daqui para uma terra que você nem conhece? Uma terra que você nem sabe onde é. E olha a fé de Abraão. Chegou um momento no caminho em que ele e Ló iriam se separar. E Abraão podia pensar assim: olha, não, mas eu preciso entender para qual caminho que eu vou, porque se eu for para o caminho errado. Não, a confiança que Deus estava guiando ele era tão grande, que ele falou para Ló: Ló, escolha você, para que lado você vai. Porque quando você escolher o lado, eu vou para o outro. E mesmo eu indo para o outro lado, eu sei que quem está me guiando é Deus. Eu estou falando que vou para esse lado, mas eu sei que quem está me guiando é Deus.
E quem vai me fazer chegar no meu alvo, no lugar desejado, é o meu Deus. Então você pode escolher, porque aonde eu for, vai ser o caminho que Deus está me dirigindo. Por quê? Porque ele não conhecia qual caminho seguir. Então, tanto faz ele escolher. É a mesma coisa do Gabriel ou do Mateus, quando a gente está vindo para cá. Tanto faz o caminho que está indo. Porque quem está dirigindo sou eu. Eu sei o destino final, como chegar no destino final. A nossa vida, quem está guiando é Deus. Não importa o caminho. Não importa se é por desertos. Não importa se é por montanhas. Não importa se é por caminhos espinhosos. Quem está na direção é Deus. Se Ele te direcionou para esses lugares, passe, meu irmão. Porque o final, quem está direcionando e quem vai te conduzir até o final do caminho é o próprio Deus. Abraão sai da sua zona de conforto e ele direciona para um lugar que é um desafio. E quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós precisamos encarar desafios? E quantos não vencem porque não encaram desafios? Sempre estão na sua zona de conforto. Deus quer levar a pessoa para um outro nível espiritual, mas Ele nunca para conhecer o Deus a quem Ele serve. Deus quer te levar a um outro nível material, te abençoar com riquezas deste mundo também, mas você nunca sai da sua zona de conforto e nunca tenta coisas novas. O Anderson, na sua oração aqui, ele orou para Deus dar sabedoria para as pessoas, para que elas consigam coisas novas. Mas só consegue coisas novas quem arrisca coisas novas. Se nós ficarmos sempre fazendo as mesmas coisas, na mesma rotina, nada vai mudar na nossa vida. É necessário que nós tentamos, isso tanto na vida espiritual, irmãos, como na vida material também. Aquele que inova, aquele que tenta coisas novas, aquele que não fica parado, estagnado na sua zona de conforto, ele alcança coisas extraordinárias. Se Abraão não ouvisse a voz daquele que o chamou e não saísse da sua zona de conforto, mas fosse buscar aquilo na qual Deus prometeu para ele, muitos de nós aqui, irmãos, têm promessas de ser grandes pregadores, mas não saem da sua zona de conforto e não vão estudar a Deus, a palavra de Deus. Não saem da sua zona de conforto e vão orar para aprender a conversar com Deus. Não deixam os seus corações abertos para um momento de um louvor, Deus falar com você através do louvor, ou através de uma oração de um irmão. Porque mal sabemos nós que para uns Deus está falando no louvor, mas para outros Deus está falando na leitura da palavra, para outros Deus está falando através da oração do irmão, para outros Deus está falando através da ministração da palavra do Senhor. A todo momento do culto Deus está falando com a igreja do Senhor. O Anderson leu o texto assim, Isaías 40, versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças. Eles voam alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Deus fez uma promessa para o povo de Israel, que se eles permanecessem firmes no propósito que foi estabelecido com eles ao saírem do Egito, as sandálias dos pés deles nunca perderiam a sola, por exemplo. Eles nunca, no período do deserto, nunca ficariam doentes. Nunca faltaria nada para que eles pudessem comer ou beber.
Eles estariam no deserto, mas eles estariam no deserto com Deus cuidando deles. Mas a partir do momento que eles saem do deserto, eles começam a murmurar, eles começam a questionar a Deus, eles começam a falar mal de Deus, eles começam a falar mais bem do Egito do que bem do momento em que eles vivem. Era melhor no mundo do que o que eu estou passando agora na igreja. Quando eu não via na igreja, as coisas parecia que andavam muito melhor. Quando eu não estava na igreja, o meu marido brigava menos comigo. Quando eu não via na igreja, parece que o dinheiro sobrava mais. Quando eu não via na igreja, parece que minha vida era melhor. Cuidado. Cuidado. Cuidado, o Senhor diz assim, não murmure, porque o castigo daqueles que murmuram foi muito sério, irmãos. A consequência da murmuração no povo no deserto, ela foi muito grande. E engana-se nós que Deus não nos castiga, que Deus não nos repreende. A gente se engana pensando que a gente pode falar mal de Deus, falar mal da casa do Senhor, pensar que nós estávamos melhor antes fora da igreja do que agora dentro da igreja. Cuidado com o que você fala, porque as consequências são fortes para aqueles que murmuram. Os que esperam no Senhor, ainda que demore, irmãos, para os que esperam no Senhor, Deus renova as suas forças. Ele não voa abaixo, não, ele voa alto como as águias. Ele corre a jornada da vida e não cansa, não fica exausto. Mas para quem é essa promessa? Para os que esperam no Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã, espere no Senhor. Espere no Senhor. Não se desespere. Não tome caminhos tortuosos. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Em Provérbios, em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes a gente esquece do Deus que a gente está servindo. Muitas vezes você esquece da promessa que foi feita, porque se passou muito tempo. Espere no Senhor. Deus promete e Deus cumpre. Aleluia. Glória a Jesus. A nossa vida, a vida de todo ser humano é assim. Ele caminha, a sua jornada nesse mundo é como uma jornada no escuro. Quando você anda num ambiente que não está totalmente escuro, que tem alguma iluminação indireta, por exemplo, num primeiro momento, quando você apaga a luz, os seus olhos não enxergam nada, mas o seu olho vai se adaptando ao escuro, e quando não é totalmente escuro, você consegue enxergar alguma coisa, mesmo que a iluminação seja uma iluminação indireta. Por exemplo, às vezes na sua casa, todas as luzes estão apagadas, mas se está entrando um pouquinho de luz da rua, os seus olhos se adaptam. No primeiro momento você não enxerga, mas os seus olhos se adaptam e a partir de algum momento você começa a enxergar. Mas a nossa vida não é assim. A nossa vida é a gente caminhando num total escuro. A gente não sabe como vai estar a moeda brasileira amanhã, a gente não sabe como é que vai estar a política amanhã, a gente não sabe como é que vai se dar essa guerra que está há mais de um ano entre Rússia e Ucrânia. A gente não sabe como é que vai estar a relação dos Estados Unidos com a China daqui a um dia, daqui a um mês. A gente não sabe como é que vai estar a nossa saúde amanhã. A gente não sabe como é que vai estar a nossa vida daqui a algum tempo. A gente anda no escuro.
Mas para aqueles que têm a palavra do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor vai iluminando o caminho e nós não andamos mais no escuro, porque a gente está andando pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vai iluminando o caminho e o crente vai andando, vai passando. Não importa o que vai acontecer com a política, com a nossa moeda, com o mundo, nós estamos andando no caminho que é iluminado pelas santas escrituras, pela santa palavra de Deus. O mundo anda num completa escuridão, mas nós temos a luz da palavra iluminando o nosso caminho todos os dias. Eu creio que era assim que Abraão andava. Não tinha GPS, não tinha Waze. Quando a gente viajou para fora do Brasil, a gente não conhecia nada. Mas você coloca no Waze e o Waze vai te direcionando. Para nós hoje é muito fácil. E naquela época que era deserto? Eu esqueci o nome da teoria, que é, se você vai caminhar, por exemplo, a pessoa que vai daqui para a Lua, se ela sai 1 centímetro no começo da rota, no final da rota, isso não é mais 1 centímetro. Isso são milhares de quilômetros. Porque você começa 1 centímetro errado, e quando vai no final, você está totalmente fora da rota. Por isso que o crente ele não pode sair para a esquerda nem 1 centímetro, e nem para a direita 1 centímetro. Ele tem que ficar firme no propósito que Deus estabeleceu para ele a todo tempo. Se ele sair um pouquinho para a esquerda, no começo você pode falar assim, mas isso não faz tanta diferença. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem problema. No começo parece um pouquinho, mas lá na frente, a consequência de você sair da vontade de Deus só um pouquinho hoje, será catastrófica daqui a algum tempo. O Senhor está falando para você, olha, não saia do propósito que eu te coloquei, nem que seja 1 centímetro. Não saia, em nome de Jesus. Não saia, em nome de Jesus. É em Salmo 19 que diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aleluia, glória a Jesus. A gente está lendo e a gente passou pela caminhada do povo de Israel no deserto, e Deus estabeleceu um GPS para eles. Deus deu um GPS para eles. Deus colocou uma nuvem que, conforme a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, a nuvem parou. Estabelece acampamento, monta as tendas, vamos acampar porque a nuvem parou. Aí a nuvem se levantava, a nuvem se levantou. Vamos desarmar todo o acampamento e se preparar, porque agora é hora de sair. A nuvem andou, a gente anda também. A nuvem parou, a gente para também. A nuvem levantou, a gente se prepara. A nuvem descansou, a gente descansa também. Se a palavra manda ir, nós vamos. Se ela manda parar, nós paramos. Se ela manda descansar, nós descansamos. Mas o que a palavra está falando, olha, caminhe no projeto que eu dei para a sua vida. Não saia para a esquerda, não saia para a direita, porque eu sou o Senhor quem está conduzindo a sua vida. E Deus é tão glorioso que o GPS que Deus deu para eles tinha 2 funções. De manhã era uma nuvem que acalmava a força do sol. De noite era uma coluna de fogo que acalmava a fúria do frio. Era Deus mostrando para o povo de Israel, não importa se é no calor, não importa se é no frio, quem está cuidando da sua vida sou eu. Que Deus poderoso, irmãos. Que Deus poderoso. Hebreus 11, versículo 8 diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Veja só, Hebreus 11, 8. Pela fé, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo.
Olha que loucura. Embora não soubesse para onde estava indo, ele confiou e obedeceu ao chamado do Senhor. Muitas vezes você pensa assim, olha, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo na igreja? Por que eu estou fazendo assim? Você está fazendo dessa forma porque você está obedecendo o chamado do Senhor para a sua vida. Não meça esforços, não meça distância. Hoje eu cheguei aqui 9h15, o Ricardo já estava parado aí na porta. Estava sem chave. Estava parado aí na porta. O que mora mais longe chegou primeiro. Não meça esforços para fazer a obra do Senhor. Aleluia, porque a recompensa vem de Deus, não é dos homens. A recompensa vem de Deus. Nós não servimos um ao outro aqui em primeiro lugar. Primeiro a gente serve a Deus em primeiro lugar. E depois o próximo, como a nós mesmos. Faça tudo para agradar ao seu Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. E embora não soubesse para onde estava indo. Isso é muito importante. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele confiou. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele falou assim, meu Deus mandou eu ir. Não importa aonde é, não importa como eu vou fazer, o que importa é que Deus mandou eu ir. Se Deus mandou eu ir, eu vou. Sem perguntar, eu vou. Glória a Deus, isso é glorioso demais. Pela fé, olha só, pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Ele já estava na terra prometida, ele não sabia, mas ele já estava peregrinando por aonde Deus já o queria abençoar. É assim, irmãos, como se você já estivesse no local que Deus vai te abençoar, mas você não sabe ainda que é ali que Deus vai te abençoar. Olha que coisa gloriosa. Deus vai abençoar pessoas nesta manhã. Pela fé ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus.